Olá, amigos da Revolução Industrial Brasileira, tudo bem com vocês? Aqui Fausto Oliveira para mais um Desenve Notícias, o meu comentário diário em duas edições. Essa aqui é a segunda edição da quarta-feira, 12 de maio. Eu quero comentar aqui agora uma informação que saiu na pesquisa XP e PESP dos últimos dias, já essa semana. E que para mim não é nenhuma novidade, mas eu acho que deve ter feito alguns tambores rufarem aí em alguns escritórios envidraçados, daqui principalmente da capital paulista, onde eu vivo, que foi o seguinte: dentre várias coisas que foram perguntadas a um contingente de pessoas significativo, a pesquisa XP e PESP é feita periodicamente, é uma pesquisa respeitável, ninguém questiona a metodologia dela. Ela serve, por exemplo, para dizer quem está na frente da corrida presidencial, esse tipo de coisa. Então, assim, não estou falando de nada que seja, sabe, assim, uma palhaçada. Estou falando de uma pesquisa séria, entendeu? E aí, veja, dentro dessa pesquisa, pergunta-se à sociedade a opinião da sociedade a respeito de assuntos que estão aí no momento. E dessa edição saiu o seguinte: entre você recuperar a economia agora fazendo investimento público, né, gastos do governo, mobilização de capacidades produtivas brasileiras através de parcerias com o governo, etc, etc. Ou reformas, tipo a agenda que o Paulo Guedes quer fazer, reforma administrativa, reforma previdenciária, esse tipo de coisas, né? Qual é a sua opção? Pois muito bem. A verdade, a pergunta é, entre austeridade, né, e mobilização de gastos para reiniciar a economia, qual é a sua preferência? Nada menos do que 65% das pessoas que responderam disseram que a austeridade não é desejada, ou seja, que o caminho das reformas estruturantes do Paulo Guedes, essas que estão sempre enxugando, não é o adequado. Eles querem aumento, né, no volume de investimentos e gastos públicos. 65% das pessoas afirmaram na pesquisa, que não é uma palhaçada, é a pesquisa da XP e PESP, que o Brasil precisa voltar a fazer gasto em investimento público. E 25% acreditam que as reformas do Paulo Guedes são o melhor caminho. Pronto, fui honesto, coloquei aqui as porcentagens. Agora, quando você tem uma situação, né, em que a quantidade de pessoas que prefere um caminho é mais de 2 vezes, né, a quantidade do que prefere o outro caminho, né? Então, meu amigo, assim, ficou claro que a sociedade brasileira acredita. A sociedade brasileira não está afim de segurar ainda mais o momento presente em função de uma promessa de futuro que nunca chega. É muito óbvio. Veja, principalmente porque, veja, as coisas já não são mais tão, como se fala, ocultáveis como eram. A internet derrubou um pouco isso. Então o sujeito hoje ele vem a saber pela internet que o resto do mundo está fazendo isto. Está fazendo a recuperação dessa tragédia econômica que aconteceu através de investimentos públicos, aumento de dívida pública, né? Através de gastos sociais, através de recuperação de tecidos de serviços públicos que foram ou privatizados ou sucateados nos anos anteriores, estão voltando a serem ativados. Para quê? Para resolver uma necessidade urgente. Enquanto essa outra agenda, que é uma agenda negocial, que é uma agenda de transferência de funções e de recursos do público para o privado, visando a sua comercialização negocial em ambientes de mercado, não interessa a praticamente ninguém. Ou seja, o mundo não fala, por exemplo, agora em privatização dos serviços de eletricidade. A do Brasil fala. O mundo não fala agora em preços de mercado de combustível, né? Porque é mais importante que o combustível esteja a preços de mercado internacional, e ainda que sua sociedade pague mais por ele e acabe tendo agravada uma dificuldade que já existe, né? O mundo não está falando isso, mas o Brasil está. Né? O mundo não está falando, por exemplo, em redução de capacidades humanas, de capital, recursos humanos
do quadro de funcionalismo essencial, ou seja, enfermeiro, médico, professor, na verdade, policial, bombeiro, etc. Não, o mundo não está falando disso, o mundo está falando de aumentar isso. E no Brasil fala-se em reduzir isso. Então, é muito hipócrita o debate brasileiro. É muito hipócrita, porque ele consegue manter essas opiniões, aí, tanto no Congresso Nacional, como se fossem majoritárias, como nas páginas dos jornais, como se fossem majoritárias, nas declarações do ministro, como se elas fossem razoáveis, nas declarações do presidente da Petrobras, como se fossem razoáveis, na ideia de privatizar o que resta do sistema elétrico público brasileiro, que é uma parte da geração elétrica, não é? Que é absolutamente inconstitucional, como mostrou o artigo do Gilberto Berkovitz, que eu publiquei essa semana lá no meu site, na Revolução Industrial Brasileira. Ou seja, é muito hipócrita. As pessoas que dominam o debate, que dominam a política, que dominam as forças, né, de negociação dessas coisas, discutem como se essas coisas fossem consensuais. E a sociedade está se dando conta de que não são consensuais. Está aí ó, o dado, 65% acham que é o contrário do que devia estar sendo feito. E não isto, né? Quem é que vai querer agora, ter menos fluxo de renda na sociedade? Quem é que vai querer agora ter menos possibilidade de emprego? Quem é que vai querer agora ter menos investimento circulando? Porque, desculpa, essa ideia de que o Estado se retirando do mercado vem e entra no lugar, essa ideia tá arrasada, acabou, ela não existe mais. Ela foi derrubada, né? O chamado crowding in, crowding out, né? Isso não existe mais. A lógica que está se colocando agora que é a lógica clássica, na verdade. É dizer, olha, com um setor público forte, você tem um setor privado forte. Se você tem um setor público fraco, você tem um setor privado fraco. Isso deveria ser assim. O que não significa que eu estou aqui defendendo gastos burros. Que eu não sou burro, né? Só burro defende gasto burro. Eu defendo gasto inteligente. Né? O que é um gasto inteligente? Olha, aquele com multiplicador, aquele que se escorre bem pelas cadeias produtivas privadas, aquele que gera emprego, tudo isso é um multiplicador, não é verdade? Então, esses gastos inteligentes devem ser feitos. Qual o problema? O mundo está fazendo os gastos inteligentes. Né? Investir mais dinheiro na nossa capacidade de produção de semicondutores, por exemplo, seria um gasto inteligente. Demitir 34 pessoas da nossa empresa de semicondutores é uma imbecilidade completa, por exemplo, só para ficar num exemplo. Né? Subsidiar, de novo, os combustíveis brasileiros e tirar do regramento que ele precise ser emparelhado ao preço internacional é um gasto inteligente, porque isso gera multiplicadores de redução de gasto privado, né? E alivia, portanto, as dores da sociedade nesse momento. Qual é a dificuldade de se perceber que você precisa pegar e botar mais dinheiro público naquilo que é de função pública, porque isso alivia as pessoas e as pessoas aliviadas podem voltar melhor a consumir? Qual é a dificuldade de entender que precisa se colocar mais gasto público para vacinar a sociedade? Faça o gasto que precisar fazer para vacinar a sociedade, para ela poder voltar a trabalhar tranquilamente. Mas não. Entendeu? No Brasil acontece o contrário. Então é muito hipócrita que a gente tenha que assistir TV, internet, etc., os grandes jornais, todos comentando que não temos mais espaço fiscal, ainda temos que arrumar a casa, o dinheiro acabou, o Estado quebrou. Bicho, cada vez que eu escuto Paulo Guedes falar que o Estado está quebrado, entendeu? E que não tem dinheiro para nada, você dá vontade de voar na jugular dele. O Brasil rejeita a sua austeridade, Paulo Guedes. O Brasil não quer saber da austeridade que você propõe. O Brasil quer você fora do ministério. O Brasil prefere um caminho de generosidade. E se isso vai trazer um pouco mais de desarranjo macroeconômico numa economia macroeconomicamente já muito desarranjada, isto é gerenciável. O que não é gerenciável são os dramas socioeconômicos que advêm dessa política restritiva que o senhor Paulo Guedes advoga e implementa, porque infelizmente ele foi colocado no posto mais poderoso da política econômica do Brasil. Então, assim, tudo isso já passou, o mundo já percebeu que já passou, não há como nem competir, mas assim, não estou nem falando de competir no mundo, estou falando assim de gerenciar o mínimo para as pessoas poderem ter a sua vida ali mais ou menos bem garantida. Não há como gerenciar isso.
né, com instrumentos de mercado somente. Não significa que os instrumentos de mercado não possam existir. Pelo amor de Deus, pessoal, os instrumentos de mercado têm sua função. Agora, é o quê? Aí acaba com o SUS e vai todo mundo para a fila do plano privado. E as seguradoras enchem o rabo de dinheiro e depois não conseguem prestar o serviço, porque não tem sequer estrutura. Aí depois vão privatizar as unidades básicas de saúde para poder prestar privadamente através das seguradoras. E aí até que ponto isso chega? Até que ponto isso chega? E vai o mesmo com a eletricidade, vai o mesmo com os combustíveis, vai o mesmo com tudo. Isso é uma insanidade. Isso é uma insanidade que 65% da população brasileira rejeitam. Não é? Então, assim, ao mesmo tempo que é muito feliz a notícia de que 65% da população discorda frontalmente da gestão do Paulo Guedes, rejeita a austeridade, por outro lado, continua sendo muito problemático o caso, porque a gente sabe que mesmo com esse número vai ser colocado para escanteio. Né? Ou vocês acham que a Miriam Leitão de uma hora para outra, que o Sardenberg de uma hora para outra, todos ali muito bem remunerados, sem nenhuma restrição financeira de nada, né? Vão parar de advogar restrição financeira para os outros? Mentira, claro que não. Lógico que não. Né? Só porque a maioria discorda, eles não querem saber do que a maioria pensa. Eles querem saber de fazer o trabalho que eles têm lá que fazer, a serviço de quem eles fazem. Né? É triste, né? Mas é isso aí. Então fica aí o registro, assim, 65% do Brasil rejeita a austeridade. 25% ainda está iludido. A gente está trabalhando para reduzir o 25% a nada, não é verdade? E sem querer dizer que isso significa que nós somos os irresponsáveis, os imbecis, os idiotas, não somos. Né? Existe maneira de fazer isso de forma inteligente, de forma controlada, com solvência. Ninguém aqui é estúpido, é alucinado. Né? E aí, quer dizer, estamos tentando trazer um pouco mais de racionalidade ao debate do Brasil. A mesma racionalidade que governa o debate no mundo. Obrigado, pessoal. Desenho de Notícias terminando. Até amanhã, uma próxima. Volto para vocês aí na Revolução Industrial Brasileira amanhã. Até mais.